Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Então, hoje a gente vai continuar aquele assunto sobre notícias, lembra? Que até eu pedi para vocês fazerem uma em casa, um teste de como fazer uma notícia. Então, hoje a gente vai continuar falando daquela notícia do gibi que entrou para o livro do Guinness. E para isso, então, nós vamos lá no nosso livro, na página 40. Tá certo? Vamos lá, eu também vou achar a minha página aqui. Então, olha lá, lá na página 40, nós vamos fazer juntos, vamos responder juntos, tá bom? Então, diz o seguinte lá. Observe que o título da notícia já expõe o assunto dela. Então, lá no texto da Mônica, lá da notícia, né? Ele fala que o título ele já diz do que se trata a notícia. Então, o título é Turma da Mônica entra para o Guinness com o recorde de maior história em quadrinhos do mundo. Então, o título já está dizendo do que trata a notícia. E é essa a ideia, que eu bata o olho no título e saiba se eu quero ler o resto da notícia. Aí diz o seguinte, eu vou deixar aqui que daí eu vou lendo aqui do livro, né? Observe, né? As letras do título são do mesmo tamanho das letras do texto? Olha lá, olha o título e olha o texto. Ela é do mesmo tamanho, as letras do título são do mesmo tamanho das letras do texto? Sim ou não? A resposta é não. Então vamos lá, hein, gente? Eu vou registrar aqui e vocês vão registrar aí. E pergunta assim, por quê? Por que elas não são do mesmo tempo, do mesmo tamanho? Então vamos ver, elas são maiores, né? E além delas serem maiores, né? Por que elas são maiores? Porque assim elas o quê? Chamam a atenção. Então vamos escrever lá? Então, não, elas são maiores. Então vamos lá. Elas são maiores, né? Para o quê? Para chamarem melhor, né? Para chamar a atenção do leitor. Então, não. Elas são maiores para chamar a atenção do leitor. Registra lá, pessoal. Não deixa sem registrar, tá bom? Letra B. Que fato é noticiado? O que vai ser noticiado ali? Então, vamos ver. Que fato que é noticiado? Então, vamos lá. O fato do gibi da turma da ter entrado para o livro dos recordes, não é isso? Livro dos recordes. Então, o fato do gibi da Turma da Mônica ter entrado para o livro dos recordes por ser o quê? O maior gibi do mundo, certo? Isso aqui está noticiando o título, não é verdade? Aí nós vamos para o número 2, então, né? Nós vamos para o número 2 que diz assim, releia o texto sublinhado, o trecho sublinhado. Então, vamos lá, aqui. Releia o trecho sublinhado. Então, nós vamos lá. Turma da Mônica entra para o Guinness com o recorde de maior HQ do mundo. Então, o título, a parte sublinhada é essa, maior HQ do mundo. Daí está perguntando lá, o autor da notícia entende que seus leitores já saibam o que seja HQ?
Será que quando ele usa HQ, ele parte da ideia de que todo mundo sabe o que é uma HQ? Sim ou não? O que vocês acham? Muito provavelmente sim, porque se ele pensasse que pode ser alguém que leia e não saiba o que é uma HQ, ele não escreveria HQ, ele colocaria história em quadrinhos. Se ele usou HQ é porque ele achou que sim, que o público que ia ler já sabia o que era essa sigla, tá bom? Então a resposta é o quê? Né? O autor da notícia entende que seus leitores já saibam o que seja HQ. Você sabe o que é? Explique. Então, o que é o HQ? Então, HQ significa... Vamos lá? História em quadrinhos. Porque a história, ela não é dividida em quadrinhos, quando eu pego lá no meu gibi, né? É uma história, tem um começo, meio e fim, só que ela está dividida, ela é contada em quadrinhos, não é isso? Então, história em quadrinhos. Vamos lá. Letra B. Que outra palavra é usada no texto que se refere a HQ? Que outra palavra que se usa no texto para se referir a HQ? A palavra gibi. Muito bem, gibi é outra palavra que tem a ver com história em quadrinhos. Vamos seguir. Aí, olha lá. Opa. Isso. Número 3, então. Enumere a ordem das informações da notícia. Então, agora eu vou ter que pôr número. Qual foi a primeira informação, depois qual foi a segunda e qual foi a terceira. Vamos ver lá. O livro tem 1 metro de altura por 70 centímetros de largura. Essa é a primeira informação que aparece no texto? Não, né? Não é a primeira. Então, não vai ser número 1. Vamos ver lá. O livro custa de 700 a 1.000 reais. É a primeira informação? Não é, né? O gibi da Turma da Mônica entrou para o livro dos recordes com o maior gibi do mundo. Sim, essa é a primeira informação. Então, eu vou colocar aqui na letra C o número 1. Lá na letra C eu boto o número 1. Tá, daí depois disso, ele fala o quê? Depois disso é que ele vai falar que tamanho tem esse gibi, não é? Então, é o número 2. E quanto custa esse gibi? Que é o 3. Então, ficou 2, 3 e 1. Certo, gente? 2, 3 e 1. Observe a foto que acompanha a notícia. Então, eu vou botar aqui a foto e vou lendo do meu livro para a gente poder olhar fotos com mais clareza, sem ficar mudando de página, tá bom? Então, diz assim, ó. Observe a foto que acompanha a notícia e leia também a legenda dessa foto. Então, nós temos a foto, nós temos o Maurício de Souza, nós temos essa outra pessoa aqui, segurando o maior gibi. E aí a legenda diz, foto da HQ da Turma da Mônica, eleita como o maior gibi do mundo e incluída no livro dos recordes, certo? É o que está na legenda. Aí pergunta assim, o que aparece na foto? O que aparece na foto, então? Eu vou apagar o quadro, gente, para a gente poder continuar registrando, porque senão a professora tem que escrever muito lá embaixo e aí vocês não vão enxergar direito, tá bom? Lembrando que como vocês estão em casa assistindo por vídeo, né? Vocês podem parar o vídeo e voltar nas respostas, tá? Então vamos lá. O que aparece na foto, então? Então aparecem 2 pessoas, não é isso? Então vamos lá. Duas pessoas segurando o quê? Um gibi gigante, não é? Gigante esse gibi? Por que ele é gigante? Porque ele é muito maior do que o tamanho padrão, tá? Não é porque ele é uma coisa maior que o ser humano, não. A gente diz gigante em relação ao tamanho original dele, por isso que a gente diz que ele é um gibi gigante, tá? Letra B. Qual a função da foto que acompanha a notícia? Qual que é a função da foto? Qual que é a função? Ilustrar
a notícia, não é isso? O que é ilustrar? É completar a notícia com a foto. Essa foto tem a ver com a notícia? Tem, né? Se ela não tivesse, ela não estaria ali, não é verdade? Então, a função é ilustrar a notícia, tá bom? Vamos seguir então, né, gente, lá para outra página. Na outra página, para saber mais, vamos pensar um pouquinho então. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Turma da Mônica, sobre as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Os gibis da Turma da Mônica são muito conhecidos do universo infantil. Eles são lidos por crianças e adultos há mais de 50 anos. Olha quanto tempo tem as histórias da Turma da Mônica, né? Você sabe o nome dos personagens da turma? Escreva o nome deles no espaço abaixo. Se necessário, pesquise a pergunta em um adulto. Então eu vou escrever o nome dos principais. Mas se você souber mais algum, você pode acrescentar aí. Então, a gente tem lá quem? A Mônica, o Cebolinha, o Cascão. Quem mais? A Mônica, o Cebolinha, o Cascão. Quem mais? A Magali. Esses são os principais, né? E aí tem outros que a gente poderia acrescentar ali e que você pode acrescentar. E se você não conhece outros, vai lá, entra na internet, pesquisa que outros personagens compõem as histórias da Turma da Mônica, tá bom? Número 2. Olha lá. Você já viu um gibi comum da Turma da Mônica? Vocês já viram um gibi? Não precisa nem ser só da Turma da Mônica, né? Um gibi. Qualquer outro gibi, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Que tamanho ele possui? Quanto custa? Então, o tamanho de um gibi é mais ou menos do tamanho de um caderno, não é isso? Então, vamos colocar lá. O tamanho é mais ou menos igual ao de um caderno pequeno, né? Ele é mais ou menos. Se ele for maior, ele é um pouquinho maior, talvez um pouquinho mais largo. Opa! Pequeno. O professor esqueceu do E aqui. Pequeno. E quanto será que custa, mais ou menos, né? Aqui ele fala, no meu livro, ele fala que ele custa geralmente cerca de 2 a 3 reais. Então, vamos lá. Custa em torno de 2 e 3 reais, né? Lembrando que R cifrão é o símbolo que representa o nosso sistema monetário, tá certo? Número 3. É fácil carregar, manusear e levar na mochila um gibi do tamanho normal? Sim ou não? Sim, né? Por que que é fácil? Porque ele tem mais ou menos o tamanho dos cadernos, não é isso? Então é fácil, né? Esse dali é fácil, né? É fácil carregar, manusear, levar na mochila um gibi de tamanho normal? Por quê, né? Porque ele tem mais ou menos o tamanho dos cadernos. Mas olha lá, será que é fácil ler, carregar e manusear um gibi com o tamanho de 1 metro por 70, né? Que é o que diz aqui. E será que o preço 700 a R$1.000 é barato? O
que vocês acham? Posso apagar aqui em cima, né? Vamos apagar aqui em cima e vamos começar a subir, senão daqui a pouco vocês não conseguem enxergar o que a professora escreve. Né? Então vamos lá de novo. Será que é fácil ler, carregar e manusear um gibi com tamanho de 1 centímetro por 70? Não. Por que que não? Porque é muito grande, né? Muito grande e pesado. Não. Porque é grande e pesado. Tá. Aí pergunta lá, continuando. E será que o preço de 700 a 1.000 reais é barato? Não também, né? Esse valor é o que, gente? Esse valor é caro, né? Porque olha quanto que custa, em média, um gibi normal, entre 2 e 3 reais. Imagina 2, 3 reais para 700, 1.000 reais. É muito caro, né? Então lá, vamos ver. Então, por que fazer um gibi desse tamanho? Qual que é a ideia de fazer um gibi desse tamanho? O que vocês acham? Por que fazer um gibi desse tamanho se é difícil de carregar, se custa caro? Será que ele é para todo mundo? Será que é para todo mundo ter um gibi assim? Não, né? Para que é? Muito provavelmente para divulgar, para fazer uma divulgação e também para servir para quem? Para os colecionadores. Então, vamos lá. Então, por que fazer um gibi desse tamanho? Para servir de divulgação, não é isso? Ele não está divulgando o trabalho? Não chama atenção? Se eu não conheço o gibi da Mônica e vejo um gibi daquele tamanho, eu não vou querer conhecer o gibi? Então, divulgação e para compor coleções. Veja, quem faz coleção de gibi, muito provavelmente, aquelas pessoas bem aficionadas, né, vão ou não vão querer ter um gibi desse tamanho para ter na coleção? Então, esse gibi tem duas finalidades: divulgar, né, o gibi da Turma da Mônica e também servir para completar as coleções. Certo, pessoal? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre a notícia, a gente viu lá qual é a importância do título, né? Que o título é aquilo que vai chamar a atenção e ele chama a atenção, então para chamar a atenção ele tem que ter letras grandes, tem que estar em destaque, porque a partir do momento que o leitor bate o olho no título é que ele vai decidir se ele quer continuar lendo a notícia ou não, né? Vimos que a foto que compõe a notícia, ela serve para quê? Para destacar ainda mais a informação, não é isso? Para ilustrar a informação. E vimos também que no caso desse gibi da Mônica, ele é um gibi que ele não é comum, ele não é convencional, por isso é que ele está no livro dos recordes, né? E ele tem como papel não ficar na nossa mochila e nem lá na nossa casa, né? O papel desse gibi especificamente foi fazer uma divulgação da obra do Maurício de Souza, né? E servir para os colecionadores. E é claro que eu, você, qualquer pessoa pode ter acesso ao gibi da Turma da Mônica, né? No tamanho normal, no tamanho padrão. E ler gibi é bom, ler gibi é engraçado, ler gibi é divertido, também conta história e conta a história de uma outra forma. Então, se você não tem o hábito de ler gibi, pede para o pai, pede para a mãe o gibi e começa a ler, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Espero vocês aqui. Grande beijo, tchau, tchau!